Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa reflexão de hoje vai fundo em uma daquelas questões essenciais da fé, sabe? Uma pergunta que com certeza muita gente já se fez em algum momento. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Muita gente assume que a resposta é um sonoro sim, né? Mas, será que a Bíblia coloca a salvação dentro de quatro paredes, de uma instituição específica? A gente vai ver que a resposta é bem mais expansiva do que parece. E aqui, olha, está o ponto central de tudo. A chave está nessas duas palavrinhas: todo aquele. O texto não especifica todo membro de igreja ou quem fizer tal ritual. Não. É simples e direto: todo aquele. E essa abertura toda muda o jogo. Pense bem, a salvação pode acontecer nos momentos mais improváveis, bem longe de um altar. Isso levanta uma questão, um certo mistério, né? Se a salvação não está presa só à igreja, qual é então a verdadeira relação entre uma coisa e outra? Para que serve a igreja, afinal? Para a gente desvendar esse mistério, a primeira coisa é colocar os pingos nos is. A Bíblia fala muito sobre o reino de Deus e também sobre a igreja. É muito comum usar essas palavras como se fossem a mesma coisa, mas não são. E entender a diferença é a chave para tudo. Quando a gente coloca um do lado do outro, fica bem claro. De um lado, o reino, que é a ideia maior, o governo de Deus em ação, sabe? E do outro, a igreja, que é o povo, a galera que vive debaixo desse governo. Resumindo, um é o governo, o outro os governados. O reino de Deus não é um lugar físico, mas uma ação. É o próprio Deus reinando. É o poder dele em movimento, a vontade dele acontecendo. É um conceito muito, mas muito maior do que qualquer instituição que a gente possa construir. Já a igreja é a comunidade, o grupo de pessoas que olhou para esse reino e disse sim, que decidiu viver sob esse governo de Deus. Ou seja, a igreja pertence ao reino, mas ela não é o reino em si. É uma parte dele. Certo. Então, se a igreja não é o reino, qual é a dela? Qual é o seu verdadeiro propósito? A gente pode entender essa relação em 5 papéis bem claros, que definem a missão da igreja aqui no mundo. Olha só que interessante a lógica disso. Primeiro, a gente estabelece a diferença fundamental. Igreja não é reino. Ponto. Segundo, a origem. É o reino que dá vida à igreja e não o contrário. E a partir daí vem a sua função, ser testemunha, uma ferramenta e talvez o mais importante, a guardiã desse reino. Olha, se tem uma imagem para levar dessa nossa conversa, é essa aqui. Pense que o reino de Deus é um castelo imenso. A igreja não é o castelo, mas é a ela que foram confiadas as chaves que abrem as portas, que convidam as pessoas para dentro. É um papel de uma responsabilidade gigantesca. E isso tudo nos leva a uma pergunta bem prática, né? Se a função da igreja é tão crucial, como é que a gente identifica uma que está realmente cumprindo esse papel? O que faz uma igreja ser de fato verdadeira? A questão aqui não é a denominação, o nome na fachada, o tamanho do prédio. Lá na época da Reforma Protestante, gente como Lutero e Calvino precisou responder exatamente a essa pergunta. Eles foram atrás do DNA, das características essenciais de uma igreja autêntica. A definição do Lutero é muito direta, muito focada. Ele aponta para 2 pilares, o que é ensinado e o que é praticado. Para ele, a verdade de uma igreja não estava no seu poder ou na sua estrutura, mas na pureza da mensagem e na fidelidade aos rituais que importam. E olha só, Calvino vem e meio que bate na mesma tecla, dando ainda mais ênfase à pureza da pregação. Fica bem claro que para esses reformadores, a autenticidade não vinha de uma linhagem histórica ou de poder, mas de uma fidelidade total à mensagem da Bíblia. Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. Uma igreja verdadeira se define pela sua mensagem e pelas suas práticas essenciais. Fidelidade ao Evangelho e às ordenanças de Cristo. Simples assim, mas de uma profundidade imensa. É o critério que vale até hoje. E isso aqui é um alerta importante. Ser uma igreja verdadeira não é um título permanente. Uma igreja pode sim perder o rumo. Quando a mensagem principal é trocada por outras coisas, política, autoajuda, prosperidade, o que for, ela deixa de cumprir sua função. Ela deixa de ser a guardião fiel do reino. Chegando ao final dessa nossa análise, tudo se resume a uma questão de foco, de propósito, tanto para as instituições quanto para cada pessoa que faz parte delas. E essa é a grande pergunta que fica para a reflexão.
O esforço é para construir um reino próprio ou o reino de Deus? Uma instituição que entende o seu lugar no mundo sabe a resposta. A missão dela não é tentar ser o castelo, mas ser a fiel guardiã das chaves. As chaves que abrem as portas para algo infinitamente maior: o reino de Deus.